No 120 bi por baixo, a gente perde 50% de todo o dinheiro público com essas 5 coisas que eu vou te falar. Primeira, companheirada. Imagina, tem 10 grupos disputando a Prefeitura de São Paulo. Você imagina 10 grupos sonhando em pôr a mão em 120 bilhões. O atual mandatário, ele tem uma coligação de 12 partidos. O outro que estava feliz com ele, achando que um dos dois ia ganhar até eu chegar, tem 10 partidos. Sabe o que acontece? Os caras já entram nisso, já vendido. A prefeitura não tem nem gordura para resolver as coisas, já entra loteando. Você vai ficar com a Secretaria da Habitação, você vai ficar com a Secretaria da Habitação, Comunicação, tudo. Nesse vídeo vamos abordar como a democracia veio a existir depois das catástrofes que varreram o mundo na Idade Média, e como os humanistas, através das sociedades secretas, se utilizando da política, criaram esse sistema nefasto que nos rege nos dias de hoje. E fica comigo até o final que vamos abordar como Pablo Marçal nos revelou uma pequena parcela de como esse sistema opera no Brasil. Alguns termos aqui nesse vídeo você só vai entender melhor depois de assistir outros que eu fiz sobre a nobreza negra, o resumo da história mundial e também o vídeo das Olimpíadas. Vou deixar esses vídeos no card acima e também na tela final desse vídeo, então sugiro você assistir na sequência. O conteúdo de hoje eu fiz com base no livro do Eustace Mullins, esse que está aparecendo na tela, assim como os outros que eu acabei de sugerir. Qual a diferença entre humanismo e humanitarismo? Você sabe? Muitas pessoas confundem em suas mentes o termo humanitarismo com o termo humanismo. A premissa básica do humanismo secular é que os interesses humanos devem ter prioridade sobre todas as coisas. Por causa de sua insistência em que os interesses do governo são o principal instrumento para implementar o bem dos interesses humanos, o humanismo secular tornou-se o principal defensor do estatismo, ou grande governo, o que significa, é claro, governo totalitário. O humanismo nunca é humanitário. Seu exemplo mais amplamente percebido no século XX são aqueles campos lá da Rússia soviética, sabe? Onde pereceram cerca de 2 milhões de almas. O humanitarismo resulta da compaixão e do desejo de aliviar o sofrimento de outra pessoa. O humanismo, por outro lado, que se origina diretamente da adoração de seres malignos da antiga Babilônia, tem como objetivo final infligir sofrimento aos seus inimigos ou a qualquer pessoa que ele perceba como inimigo. Já vou te falar mais sobre isso. O humanismo sempre tem uma direção política específica. Seu objetivo é usurpar e substituir as instituições políticas do homem e estabelecer em seu lugar um tipo permanente de socialismo, no qual o bem da humanidade será administrado pela burocracia de um Estado totalitário. O estado de bem-estar social, que foi estabelecido em muitas nações ocidentais, é um passo gigantesco no caminho que leva a esse objetivo. Você não terá nada e será feliz. Já ouviu essa frase? O ingrediente essencial do humanismo, o ódio, pode ser rastreado diretamente até sua fonte: os adoradores de Baal na antiga história. Os mesmos cananeus que operam as grandes nações do mundo hoje e que esperam ansiosamente por mais massacres que perpetuaram no século XX e que fizeram de nossa época o cenário das maiores atrocidades em massa da história da humanidade. Esse modus operandi vem lá de trás, de Pitágoras e Platão. Mullins fala que a influência dos pitagóricos fez com que Platão desenvolvesse um programa muito parecido com os maçons de hoje. Uma elite secreta que podia exercer sua influência nos bastidores, mas sempre dedicada a seu próprio programa oculto, cujos princípios eram conhecidos apenas por uma elite. Platão apoiou Dionísio I, governante da Siracusa, como líder das forças de coalizão gregas. Daí Dionísio se tornou o modelo de Platão para seu futuro rei e filósofo. Em troca, o cunhado de Dionísio, Dion, deu dinheiro a Platão para que ele estabelecesse sua escola de filosofia, adiantando fundos para a construção de um grupo de edifícios que hoje são conhecidos pela história como Academia. Foi nesses edifícios, nos arredores de Atenas, que Platão escreveu a República, como um guia para os humanistas do futuro, para que pudessem obter controle total sobre a sociedade.
Platão continua sendo a figura mais importante no desenvolvimento do humanismo, porque, quase sozinho, ele o transformou de um credo baseado na adoração de Baal em uma escola de filosofia mais respeitável, um processo que havia sido iniciado por Pitágoras. No entanto, o humanismo continuou sendo um credo dedicado à escravização conspiratória da humanidade por uma elite secreta, que se considerava especialmente escolhida e gnóstica, ou seja, conhecedora, em contraste com a não conhecedora. Embora esteja cada vez mais engajado nos aspectos seculares da sociedade, o humanismo permaneceu fiel aos seus preceitos básicos, que são compostos por uma mistura das doutrinas dos principais cultos de mistério. Em 1492, a expulsão dos judeus da Espanha enviou professores da Cabala para toda a Europa. Suas doutrinas produziram a escola de filosofia mais dominante da Renascença, a escola neoplatônica. O neoplatonismo, por sua vez, tornou-se a fonte de outros desenvolvimentos filosóficos, que levaram diretamente à Reforma, ao Iluminismo e à Era da Revolução. O Zohar enfatiza a lenda talmúdica de que os demônios na Terra se originaram no ato sexual entre humanos e poderes malignos, criando seres bem conhecidos como Lilith. Por esse motivo, os ritos do mal sempre enfatizam esses tipos de atos. O neoplatonismo combinava escritos herméticos com o gnosticismo, organizados contra o pano de fundo da Cabala. Ele enfatizava a iluminação interna, um preceito que levou diretamente ao desenvolvimento do culto dos Illuminati na Alemanha, o êxtase e a correlação entre misticismo e nacionalismo. Esse sistema de filosofia logo fez do Renascimento a força cultural dominante na Europa. Como no caso de Platão, essa escola de filosofia foi vista como tendo poderes de atração para a ordem dominante e logo foi colocada a serviço. O banqueiro mais poderoso da Renascença, Cosmo de Médici, líder da nobreza negra na Itália, deu dinheiro para fundar a Academia Platônica em Florença durante o século XV. Com esse apoio financeiro e político, o neoplatonismo ganhou rápida aceitação. A República de Platão também buscava corrigir as imperfeições da sociedade, criando uma nação perfeita, cuja perfeição teria de ser protegida e sustentada por uma ditadura. Isso se tornou a base de todos os futuros esquemas de utopia, sendo o comunismo o mais conhecido deles. O conceito de democracia começou a aparecer na Europa logo após as catástrofes, durante o Renascimento. Interessante esse nome, né? Renascimento. E mais fortemente no Iluminismo, a era da iluminação dos Illuminati. A doutrina do neoplatonismo tornou-se o veículo ideal para o novo sacerdócio secular mundial, os herdeiros dos ritos de Baal, mas agora vestidos com as roupas culturais da Renascença e, mais tarde, do Iluminismo. Sua fase final foi a dos Illuminati, a seita secreta que dirige a maçonaria. O Renascimento e a Reforma, apesar de serem vistos como movimentos pela liberdade intelectual, aquela coisa de liberdade, igualdade e fraternidade, foram na verdade mais sobre mudanças de autoridade. A palavra democracia vem do grego antigo demos, povo, e kratos, poder ou governo, significando literalmente governo do povo. Porém, como vimos até agora, o que esses humanistas realmente querem é tudo menos atender à vontade de quem os elege. Já ouviu o conceito de duas asas do mesmo pássaro? Vamos chamar esse pássaro de humanismo. A ideia é que, embora partidos políticos se apresentem como opostos, esquerda ou direita, eles, na verdade, fazem parte do mesmo sistema, trabalhando para o mesmo objetivo: implementar o controle total, sempre em nome de algum bem maior. Nessa eleição de São Paulo, por exemplo, Pablo Marçal conseguiu mostrar um pouco de como esse pássaro humanista opera. Nunes é de esquerda, vocês têm que entender o que eu tô falando. Você pega um secretariado do Nunes, apoia aborto, apoia a linguagem neutra nas escolas. Meu amigo, eu duvido que o bolsonarista vai votar no Nunes. Como no caso de políticos que se diziam de direita, apoiando o cara de centro-esquerda, em prol de acordos políticos, expondo que não importa o ideal que a pessoa defende, e sim o próprio sistema e o perpetuar de suas alianças, para que o mesmo continue operando.
O resultado vai ser o que já foi planejado por eles. No fim das contas, o povo acha que tem escolha, mas as decisões já foram feitas nos bastidores por essas elites que seguem as mesmas ideias humanistas, seja qual for a ala política que esteja no poder. Por isso, não doe sua energia para a política. Não perca amizades por conta de um sistema nefasto que te coloca contra quem você gosta, te dando a ilusão de poder de escolha. Tenha sim um ponto de vista, uma opinião, mas não deixe que suguem sua energia nesse processo eleitoral. A escolha dos governantes começa já na pré-candidatura dos mesmos, e não é você que escolhe, são os humanistas. Como sempre, deixe a sua opinião nos comentários. Você estava acompanhando as eleições? Você sentiu sua energia sendo sugada nesse processo? Avalie como você se sentiu quando acabou, e comenta aqui embaixo que eu quero saber sua opinião. Se gostou do vídeo, deixe o seu like como agradecimento para ajudar o canal e se inscreva se não for inscrito ainda. E para você saber onde tudo começou, como os parasitas mudaram a história do nosso mundo para implantar esse sistema nefasto, te convido a conhecer o estudo Tempo Fantasma. Nele é abordado como a história é feita, como tudo é datado, inclusive é revelado como são falhos e imprecisos esses métodos de datação, como eles adicionaram mais de 1000 anos na história para justificar reinados e dinastias, como duplicaram reis e reinados, e como livros foram queimados para dar espaço para a nova história reescrita deles. O verdadeiro século que Cristo viveu e a verdadeira Jerusalém bíblica, de acordo com a sua descrição das Escrituras, também como o Islã e o cristianismo foram apenas uma religião no passado, além, é claro, das calamidades que varreram a Idade Média, que ninguém aprende na escola, mas que ceifaram mais vidas do que a peste negra, e que foram a oportunidade perfeita de resetar a história, reescrevendo tudo para beneficiar essa elite humanista que nos governa. Todo esse estudo maravilhoso é feito com base nas pesquisas do cientista russo Anatoly Fomenko e na sua série de livros História, Fato ou Ficção. Link na descrição e comentário fixado para você aprender mais. E como eu disse no começo, se você é novo por aqui, assiste esse vídeo da Nobreza Negra ou esse outro aqui das Olimpíadas para você conhecer mais dessa elite que manda e desmanda no mundo, desde a antiguidade. Muito obrigado e te vejo lá. Até mais.